Estamos de volta. Chaves, e continuando com o nosso tema do programa de hoje, milagres. Então, aquela pessoa que a gente falou que não é tão assim certinha e nem tão crente ou fiel em alguma coisa, quando merece ser curado, não seria uma chance de mudança de atitudes, de pensamento, de sentimento? Se ela é curada, porque os males que vêm para nós, os sofrimentos que temos, eles têm uma causa. É a lei de causa e efeito. Lei Que a divina. a doutrina espírita explica muito, bate muito nessa tecla. Inclusive, quando Jesus fala assim, teus pecados estão perdoados. Em outras palavras, ele está dizendo, não é ele que está perdoando, não é bem isso como muitos pensam. Ele está dizendo, de acordo com a lei de causa e efeito, seu sofrimento não se justifica mais, você já pagou. Então você está perdoado, não vai sofrer mais. Por algum erro dele do passado ou da mesma vida presente. Mas, de repente, ele pode estar acumulando outros erros, né? No agora. Porque naquele momento ali, e Jesus tinha um poder de visão muito grande do invisível. Então, ele sentia que o indivíduo ele já estava perdoado, ele já estava resgatado, ele já pagou até o último centavo daquilo que ele tinha feito, que causou aquele problema para ele. Então, ele está quite. Então, Jesus falou, ó, teus pecados estão perdoados. Não se justifica mais esse sofrimento seu. Por isso, levante-se, pegue sua cama e ande. Ele fez muitas curas assim. Então, na verdade, ele não estava bem perdoando. Ele foi até acusado pelos judeus, né, da época, pelos rabinos principalmente, e dizendo, ele não pode perdoar pecado, ele não é Deus. Mas Jesus falava, teus pecados estão perdoados, não é bem porque ele estava perdoando, é porque o indivíduo pagou o resgate. Né? Ele cumpriu a quitação do que causou aquele mal a ele. Então, naquele momento, Jesus enxergava, viu que ele estava já quite com o problema que causou aquele mal nele. Mas só que a pessoa, às vezes, não tem esse conhecimento. E Jesus tinha. Então, daí ele falava, que é isso? Vamos dizer, né? Como se ele falasse, que é isso, meu filho? Você já está perdoado, você já está curado, você não vai sofrer mais, você já pagou o que você devia, levante-se e ande. Estava faltando alguém para dar esse empurrãozinho nele. Chaves, será que hoje em dia é mais fácil encontrar pessoas que tenham essa condição de cura pelas suas crenças, pelas suas forças até de sentimentos bons? Está mais fácil encontrar pessoas que têm essa mediunidade, vamos dizer assim, de cura, ou esse dom, como você está falando de cura? Ou não, está mais difícil hoje em dia? O médium, ele tendo a assistência de um espírito, um mentor dele, por exemplo, ele pode ter essa visão ampliada. E ele pode... ele não, é claro que ele não é igual a Jesus, que tinha esse poder muito acentuado, mas inspirado pelo Espírito, que tem uma visão maior do que a dele, inspirado, intuído, ele pode também vislumbrar, pelo menos, esse caso. E falar também, você já quitou o seu débito, não se justifica mais você continuar sofrendo. Ele pode vislumbrar isso. Mas hoje em dia tem mais pessoas fazendo cura? Médios de cura, de repente? Porque a cura, aí ela envolve um monte de coisas, não é? Uma harmonização com as leis divinas, com as leis cósmicas. E o médium, no passe, por exemplo, o passe que é dado por um médium, porque nem sempre o passista tem que ser um médium, né? Mas aquele que é um médium, ele tem aproximação de espíritos
iluminados, principalmente com aqueles que ele tem mais afinidade, aqueles que são mentores dele, ou às vezes é um mentor, é um só, mas que dá a ele condições de ter esse poder de cura, esse dom espiritual que São Paulo fala, lá em 1 Coríntios, então, na primeira carta. Então, ele pode ter esse dom acentuado ali e transmitir uma energia muito forte para o indivíduo e curá-lo, sim, mas ele precisa ter mérito, ele precisa ter fé no sentido de crença e ter fé no sentido de fidelidade a Deus. Aí ele então passa a ter esse mérito, porque ele é fiel a Deus. E aquilo que causou o mal dele não se justifica mais. Então, juntando tudo isso, essas energias do espírito, do médium, e com aquela energia positiva de já quitação que o indivíduo fez, e aqui eu lembro a frase de Jesus muito apropriada: ninguém deixará de pagar tudo até o último ceitil, o último centavo. Então, se ele já pagou, a lei de causa e efeito, nesse sentido, não se justifica mais provocar nele esse recebimento do mal para pagar o débito dele. Ele já pagou. Então, nisso tudo junto, contribui para com a cura dele, sim. Por exemplo, a cirurgia espiritual, né? Tudo isso vai contribuir. Agora, Jesus, ele tinha essa sabedoria de ver essas coisas. Um espírito tão iluminado como ele era, como ele é, e mais hoje ainda, porque ele está evoluindo, ele está crescendo também. Como fala Hebreus capítulo 2, Jesus evoluiu, se aperfeiçoou para se tornar salvador de muitos que o seguem. Então, hoje ele é mais iluminado ainda, porque são 2000 anos já decorridos, né? E com o decorrer do tempo, todos estão evoluindo. E, aliás, a própria natureza está se transformando, como Lavoisier diz: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Chegamos ao final de mais um programa. Suas considerações, Chaves? Obrigado, Celina, eu que agradeço, por estar aqui com você. Mais uma vez, obrigado também aos nossos queridos telespectadores que nos honraram nos assistindo. Obrigada a você também que está aí do outro lado. E nós pedimos que você participe do programa. Mande e-mail presenca@tvmundomaior.com.br. Coloque suas dúvidas, perguntas que você quer que a gente faça aqui para o Chaves. Ele vai responder com todo prazer. E nós esperamos você num próximo programa. Até lá!